Atenção, gravando. Não, calma, que negócio é esse, gravando? Hoje nós temos aqui a Sportster S, é o último lançamento da Harley. Em termos de performance, ela tem toda a tecnologia de ponta que existe no mercado, com bastante performance, bastante tecnologia e uma tocada, uma dirigibilidade sensacional. A Sportster nasceu em 1957 com o intuito de ser uma motocicleta esportiva e combater as motos inglesas, Triumph e Norton da época. E foi um projeto que deu certo, só que com o tempo ele ficou tradicional e acabou ficando lento e antiquado. A Sportster S veio para substituir as Sportster tradicionais e lembrar o usuário que a Sportster é uma máquina de performance. É uma motocicleta agressiva, tanto visualmente quanto mecanicamente. Ela é uma máquina exótica, rápida, diferente do que a gente conhece de motocicleta. Não é uma naked, não é uma sport bike, não é uma custom, não é uma cruiser, ela está criando um novo nicho de mercado. O primeiro choque é o impacto visual mesmo, né? E o segundo impacto é a parte de motorização. Está completamente diferente de qualquer Harley já existente. Esse motor entrega tecnologia, ele entrega performance, 121 cavalos no virabrequim, não na roda, né? Que é bastante coisa. Mas o chassi e o motor fazem parte estrutural da motocicleta. Eles se completam e fazem um conjunto mais rígido, mais leve e mais eficiente. E segundo, a parte eletrônica que faz com que a motocicleta tenha uma resposta muito precisa e diferente do tradicional. Então eu tenho o módulo de chuva, que é muito diferente do módulo de rodagem, que é muito diferente do módulo esportivo. Então ela se diferencia por ser... Você pode escolher o que você quer. Você pode escolher o estilo de pilotagem e tem mais 2 modos que você pode fazer do jeito que você quer. Eu não gostei desse jeito aqui, eu queria um pouco mais ou um pouco menos. Então você transforma em um outro módulo para você andar do jeito que você prefere. É uma moto de personalização. Acredito que em pouco tempo ela vai estar muito customizada. Eu acho que assim, esse formato pílula não é usado, não é convencional. Então, para mim é o primeiro impacto que você olha assim, nossa, que farol diferente. A Fat Bob veio nessa linha, já veio nesse conceito. Mas eu acho que a Sportster S deixou o conceito mais afiado do que na Fat Bob. A Fat Bob parece mais tradicional, essa parece mais ousada. Todo ele é de LED, então a única diferença de performance é na iluminação, que o LED hoje é o que manda no mercado. Toda a iluminação dessa motocicleta é a base de LED. O pneu é um 160. Normalmente um pneu de 160 mm é usado na traseira das motocicletas convencionais. Esse aqui está na frente, mas ele tem um design diferente. Ele é bicudo, ele em formato de pera. Facilita a ciclística em virtude da tala do pneu. Então quanto mais largo o pneu, mais lentas são as respostas da motocicleta. Nesse caso, como ele faz uma pera, ele simula um pneu mais fino, mas o visual ainda é um visual grosso. É de liga leve, de alumínio, de liga leve, né? Para tentar ser o mais leve possível. A moto tem 228 kg, é uma das Harleys mais leves já produzidas, né? Então tudo tem que ser leve, tudo tem que ser focado na performance. Muita gente reclama que ela deveria ter 2 discos de freio, porque na teoria 2 discos frearia melhor do que um, mas não é verdade, né? Na prática, se o freio for dimensionado para
para o tamanho, para o peso e para a potência do veículo, ele vai funcionar corretamente. E 2 discos de freio são 2 pesos rolantes a mais. Então, quanto menos peso rolante, mais eficiência você tem do conjunto. Esse aqui foi desenhado para servir para a motocicleta de uma maneira super eficiente e ainda assim deixar o visual limpo para você poder apreciar as linhas da motocicleta. É um freio Brembo, então extremamente eficiente. Na traseira a gente sempre tem um disco só, né? De tamanho menor, porque o freio traseiro não pode ser mais eficiente do que o dianteiro nunca. Então ele tem um diâmetro um pouquinho menor, é um pouquinho menos eficiente, mas é o suficiente para segurar e controlar a motocicleta. O retrovisor na ponta veio para buscar um visual mais retrô. As antigas Café Racers tinham esse retrovisor na ponta, porque você tira obstrução do guidão, né? Tem mais liberdade visual e ao mesmo tempo tem mais visualização traseira, porque ele escapa da linha do ombro e cotovelo. Se você não tem aquela haste de espelho aqui, você tem o visual da motocicleta mais baixo. Se você tem mais baixo, você alonga a silhueta da motocicleta. É uma ilusão de ótica, mas que funciona. Esse é o último motor que a Harley lançou, que é o Revolution Max. Ele é um motor refrigerado a água, completamente refrigerado a água, com 4 válvulas por cilindro, comando no cabeçote e VVT, que é o comando de válvulas variável. Então ele se adapta à situação que você precisa. Mais torque, mais potência, retomada, o comando se adapta a essas situações e te dá uma resposta mais precisa e mais eficiente. Normalmente a Harley põe as aletas, mesmo no motor refrigerado a água, como da V-Rod, só para ter uma lembrança do passado, né? Fazer uma ligação com as motocicletas mais antigas. Mas ele não tem a necessidade de ter aleta. O filtro de ar está embaixo do tanque. Ele sai de dentro do tanque e entra para os cabeçotes por cima, não o tradicional filtro redondo ou elíptico ou qualquer desenho que você quiser, né? É um motor que gera 121 cavalos na saída do virabrequim e você tem 10% de perda até chegar na roda. Gira 9.500 RPM, muito mais alto do que o padrão da Harley. Normalmente uma Harley gira 5.200 RPM, essa aqui gira 9.500. Então a diferença em termos de performance é bem grande, né? Mas a diferença de peso, se você for comparar com uma tradicional, uma Touring tradicional, dá metade do peso de uma Touring. É uma moto de 228 kg contra uma Touring de 420. Ele tem essa cor chocolate que é para diferenciar das outras motocicletas, né? São capas que você pode pintar se você quiser, né? Mas veio nesse tom para combinar com o visual da motocicleta. Esse escapamento é uma das coisas que tem gerado bastante polêmica nessa motocicleta, porque ele sai com uma configuração flat track, que são as motos de corrida na terra, né? E como ele é mais alto, todo mundo acha que vai queimar as pernas do piloto e vai esquentar em excesso. Nas voltas que eu dei eu não percebi nenhum calor excessivo e nem fora do normal, né? Ele tem essas capas e isolamentos internos para isolar o calor do piloto, né? Mas ele tem esse design flat track, então essa traseira é uma traseira de flat track. A rabetinha e os escapes altos são das motos da XR 750, que foi uma das motos mais famosas da Harley em termos de corrida. Ganhou muitos campeonatos de flat track. E a parte da frente é uma parte, ela é baseada na Ford 8, então esse tanque amendoim assim, ela tem a posição de pilotagem da Ford 8, segundo a Harley, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Ela é um misto, né? De flat track com uma moto tradicional, com uma moto protótipo,
né? Então a gente não tem realmente uma definição exata do que ela é em termos de visual. Dá para dizer que ela nasceu desse conceito de Sportster que veio desde 57, do conceito da Ford Edge. Basicamente, ela se baseou muito na Ford Edge por causa da posição de pilotagem, de sentar na motocicleta, né? E desse pneu mais grosso na frente, que nesse caso foi ampliado ao máximo, com o máximo de potência possível. A traseira dela, no meu entender, aí é uma opinião pessoal, é a coisa mais estranha do conjunto todo, né? Eu entendo que isso aqui cumpre as legislações de mercado, mas eu acho que essa parte desconecta um pouco a motocicleta. Então eu tiraria essa parte aqui, colocaria na rabeta com os piscas pequenininhos embutidos aqui, né? Então uma plaquinha lateral, uma lanterninha pequena, 2 pisquinhas pequenininhos, deixaria a motocicleta já bem agressiva. Ele funciona, são braços duplos que seguram qualquer impacto possível, né? Eu acho que eles são tão fortes que é capaz da gente rebocar uma carretinha com ele. Fica fácil, o acesso para a calibragem de pneu é bem fácil nessa motocicleta, tem que ter cuidado só com o disco de freio se ele estiver quente para não queimar a mão. Essa é a regulagem da suspensão traseira, para você deixá-la mais macia ou mais dura. Você regula a teu critério, do gosto que você quiser, né? E se aqui não for o suficiente, ainda tem regulagem no próprio amortecedor. Daí você tem que fazer com uma chave de fenda e você consegue regular o amortecedor por aqui e por aqui. Quanto mais dura, melhor é para altas velocidades. O cara muito pesado vai precisar ter a suspensão endurecida por causa do próprio peso, para ela não dar final de curso. Então, quanto mais eu giro nesse sentido, mais dura eu deixo a motocicleta. Quanto mais eu alivio no sentido anti-horário, mais macia eu consigo deixar a motocicleta. Uma moto esportiva sempre tem uma suspensão mais rígida, mais firme do que uma motocicleta de passeio, por exemplo. Uma cruiser tem uma suspensão mais macia porque ela visa mais o conforto do que a performance. Uma moto de performance tem a suspensão mais rígida porque você vai andar em velocidades mais altas, vai entrar e sair de curvas de uma maneira mais agressiva. Na verdade, assim, você tem uma gama, né, um range de regulagens para você se sentir mais confortável. Quando eu digo confortável, nesse caso, não é o conforto, mas como a motocicleta vai responder diante da tua maneira de pilotagem. Quanto mais agressiva você deixar a pilotagem dos mapas, mais agressiva você precisa ter a regulagem de suspensão. Então, se você quiser aproveitar 100% da motocicleta, você tem que fazer uma boa regulagem de suspensão e dos mapas para eles ficarem de acordo, né? Nessa moto você tem que regular as suspensões manualmente. Então você mexe eletronicamente na parte de motor, mas você tem que regular a suspensão de uma maneira manual. Sim, é uma moto muito divertida porque ela te dá as opções. Na Sportster tradicional, por exemplo, você não tem opção nenhuma. Ela é daquele jeito. Se você quiser mudar, você tem que comprar outras peças e fazer a performance da suspensão, independente do que a fábrica poderia te oferecer. Aqui nós temos mais um Bike Fit. Você pode regular a altura dos manetes de acordo com o teu gosto pessoal. Mais próximo, mais longo, tanto de um lado quanto do outro. Fácil acesso,
Ah, eu gosto do freio mais alto, deixa o manete mais alto. Eu gosto da embreagem mais baixa, deixa ela mais baixa. Tranquilo, fácil, não requer prática nem habilidade. Bom, aqui a gente tem uns comandos de painel completamente diferentes dos tradicionais, né? Esse lado são os comandos que controlam a parte de painel e de configurações da motocicleta, e esse é o lado que controla a parte de multimídia. Você pode ligar, a moto é ligada aqui, mas você pode, se você for configurar a motocicleta e quiser salvar, poupar energia, você pode simplesmente segurar aqui que ela vai ligar todas as funções do painel sem ligar o farol. Então aqui a gente pode controlar. Se eu apertar esse botão, eu tenho acesso aos vários menus que a motocicleta me oferece, né? Então eu vou vir aqui nessa engrenagem, aí eu tenho as personalizações de software, telefone, Bluetooth. Aqui eu tenho os brilho de tela, alto brilho ou nível de brilho. Essa tela você tem bastante visualização, tanto de dia no sol quanto à noite. E se você colocar no alto brilho, ela se regula sozinha, né? Então o box está marcado, está no alto brilho, né? Aqui você tem as referências de para onde você ir. Então, se eu quero voltar, eu aperto aqui. Se eu quero ir para cima ou para baixo, eu aperto aqui, né? Aqui eu tenho os modos de pilotagem para eu poder configurar. Então, tem estrada, esporte, chuva e os de personalização. Esse de personalização, o A e o B, eu personalizo conforme eu quero, né? Então, eu tenho um tipo de pilotagem X, eu venho aqui e faço a configuração do jeito que eu quero. Aqui eu volto pro painel normal, né? Aqui eu tenho a parte do GPS, que agora não está conectado. E aqui eu tenho as informações da motocicleta. Pressão dos pneus, temperatura, voltagem e o diagnóstico. Ela me indica tudo. Então essa é a diferença, né? Aqui eu tenho os códigos de erro que podem existir na motocicleta, né, dos vários módulos, e seguindo as flechinhas, né? Se eu clicar aqui e clicar no meio, eu tenho a informação, né? Não tem código de erro nenhum, eu volto, né? Tem um scanner dentro da motocicleta. Então a engrenagem, a motocicleta, a parte de música, que é o dispositivo de Bluetooth, que tem que conectar com o teu celular. Então você vai poder escutar as suas músicas preferidas através do celular. E ela não tem caixa de som, ele tem que ser conectado com o dispositivo do teu capacete, né? Com o comunicador do capacete. Aqui volta pro velocímetro original, né? Para ligar a motocicleta, basicamente, mudou a posição, que antigamente na Harley você ligava a moto aqui com o polegar, agora você tem o acionamento em cima, né? Então aqui, e daí você vem nesse botão. Uma curiosidade bem grande assim, se ela estiver em ponto morto e você acelerar, ela fica em 4.000 RPM, que é para proteger o teu motor. Se eu apertar a embreagem e acelerar, eu consigo liberar a rotação do motor. Outra coisa que mudou foi a posição dos piscas. O botão do pisca hoje ele está situado na mão esquerda, como manda a convenção internacional. Então você aciona o pisca para cá, para a esquerda ou para a direita através desse toque. E pode desligá-lo com um toque central, ou ele se desliga automaticamente. É uma moto do dia a dia, é uma moto rápida, ágil, né, que vai passar no corredor. Então, sim, é uma moto de uso urbano.
moto para colocar a Harley no patamar das esportivas novamente, né? Não das super esportivas, mas das motos esportivas com desempenho e satisfação e o diferencial do visual. Após 2 dias de uso da nova Sportster S, minhas conclusões são: ela apresenta um conjunto motriz muito potente e responsivo, com mapas de pilotagem bem definidos e proporcionados, deixando claro suas funções. Se apresenta extremamente ágil, apesar do largo pneu dianteiro e do pouco custo da suspensão traseira. Muito firme, mas extremamente funcional. O banco, aparentemente com pouca espessura, é confortável o suficiente para não ser notado em trechos de até 100, 120, 150 km. O motor é super elástico, sem vibrações e extremamente linear, empurrando a moto com facilidade dos 60 até os 180 km por hora, ajudado por um câmbio bem escalonado e uma embreagem extremamente macia. O escapamento, em posição alta e muito perto da perna, é muito bem isolado termicamente, não transferindo calor para o piloto, mesmo em velocidades baixas, sendo o único ponto de calor a ponta do cabeçote traseiro. O conjunto óptico, todo em LED, tem uma luminosidade excelente para qualquer situação de escuridão, com um amplo campo de visão. As primeiras impressões da posição de pilotagem pareceram extremamente desconfortável, com a coluna um pouco jogada para frente, mas após andar com velocidades mais altas, ela se mostrou lógica e eficiente, não mais tendo a sensação de desconforto. Na estrada ela se mostrou suave e estável, absorvendo bem as imperfeições do piso. Porém, num piso mais defeituoso, os braços e os ombros sofrem um pouco. Em uma tocada conservadora, no modo de pilotagem Road, em velocidades de entre 60 e 130 km por hora, não há nenhum barulho perceptível nem vibração excessiva. Nenhuma necessidade de troca de marcha e o consumo ficou na ordem de 23 km por litro. Enfim, para mim é uma motocicleta aprovada.